Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento online Evolução 7K, o curso onde eu vou te ensinar a cicatrizar uma ferida 3 vezes mais rápido e ainda faturar R$ 7.000 ou mais todo santo mês com o tratamento de pessoas com feridas. Sabemos que ao longo da história, diversos experimentos foram realizados para que pudéssemos ter hoje toda essa tecnologia embarcada aí no tratamento de pessoas com feridas. Mas tudo isso exigiu muita prática, muita experiência, muito aperfeiçoamento e muitos erros para que pudéssemos chegar ao que temos hoje, como coberturas especiais, terapias de fotobiomodulação, que é a laser terapia, ozonioterapia, PRF, que é a matriz de fibrina, oxigenoterapia hiperbárica, além da terapia por pressão negativa. Temos aí diversas tecnologias no atual momento que podemos implementar para podermos entregar uma cicatrização aos nossos pacientes 3 vezes mais rápido. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a história do tratamento de pessoas com feridas ao longo da evolução humana, ao longo da história do nosso povo. Sabemos que hoje nós temos um acentuado número de pessoas envelhecendo, uma expectativa de vida muito alta da nossa população, trazendo consigo uma incidência muito grande de doenças crônicas, de patologias que afetam diretamente o envelhecimento do ser humano. Doenças estas que são doenças crônicas, como neoplasias, hipertensões, diabetes, doenças cardiovasculares. Doenças estas que só comprometem ainda mais o processo de cicatrização dos nossos pacientes. Um paciente com uma doença dessas provavelmente vai discorrer de forma bem negativa no seu tratamento de feridas, caso não controlada essa patologia. E essas condições que afetam diretamente a saúde do paciente comprometem gravemente o processo cicatricial, tornando essas feridas algo bem mais complexo, como chamamos feridas complexas, trazendo consigo um aumento nos custos do tratamento, além da perda da qualidade de vida desse paciente. Olhando dessa forma, sabemos exatamente que a ferida é apenas a ponta do iceberg, pois é importante que possamos conhecer as causas dessas lesões para podermos tratar a etiologia, tratar todo o contexto que levou o paciente a obter aquela lesão. E quando eu falo em diminuir os custos do tratamento das pessoas com feridas, eu não quero dizer que você, enfermeiro, terá que diminuir o preço da sua consulta, diminuir o preço da sua sessão para poder não cobrar caro por esse tratamento. Nada disso. Aqui na Evolução 7K você vai aprender a diminuir os custos do paciente entregando uma cicatrização 3 vezes mais rápido. O que o paciente iria gastar ao longo de um ano, ele vai gastar com você rapidamente ali com 30 dias, 60 dias, 90 dias, porque é assim que nós vamos trabalhar, é assim que você vai aprender a trabalhar, implementando qualidade de vida para esse paciente, evitando que onere o tratamento, mas cobrando um preço bem justo pelo serviço que você vai oferecer, porque aqui você vai aprender a oferecer um serviço de qualidade, onde você vai implementar tecnologias, coberturas especiais, além da sua expertise como profissional no tratamento de pessoas com feridas. Prevenir as recidivas das feridas também é algo muito importante, pois também diminui bastante os custos de tratamento. Já pensou? Você está ali, cicatriza uma úlcera venosa e um mês depois que descicatrizado, o paciente retorna para você com a mesma problemática. Isso não vai acontecer porque você vai deixar o seu paciente lá, bem orientado, com todo o protocolo pós-tratamento, para ele continuar a sua conduta prescrita por você, profissional da enfermagem, especialista em feridas. Sendo assim, essa recidiva não irá acontecer. Pode acontecer? Sim, porque o paciente pode negligenciar algo ali em algum momento e pode ser que ele desenvolva novamente uma nova lesão ou a mesma lesão que ele já tratou com você. Desta forma, podemos intercalar a fundamentação dos estudos no tratamento de pessoas com feridas ao longo da história, unindo passado, presente e futuro para podermos ter hoje diversas tecnologias que implementam uma ótima cicatrização aos nossos pacientes. Afinal, como o historiador grego Heródoto afirmou, é preciso pensar o passado para entendermos o presente, para podermos idealizar o futuro. E isso cabe muito bem no tratamento de pessoas com feridas, quando naquele momento da consulta você está levantando um histórico de saúde do paciente, trazendo tudo do seu passado até aquele momento da consulta, para que você possa implementar um tratamento, ou seja, entender o presente para poder você idealizar um futuro para aquele paciente, que é quando você vai cicatrizar essa ferida 3 vezes mais rápido.
Portanto, é preciso irmos até um passado bem distante, mas bem distante mesmo, na pré-história, para podermos entender algo melhor sobre as feridas, quando naquele momento da pré-história foi descoberto por alguns arqueólogos que pessoas daquela época utilizavam lama, gelo, plantas, diversos tipos de coisas para poder colocar dentro de feridas, tentando motivar, tentando promover uma cicatrização mais eficaz naquele momento, mesmo com tudo aquilo que eles não tinham de conhecimento específico no tratamento de feridas. E para começar, nós vamos falar de um povo que eu gosto muito da história deles. Eu sou muito apaixonado pelos egípcios. Os caras eram absurdos. E 1.700 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás, os egípcios já utilizavam-se de bandagens, de mel para tratamento de infecções, de sutura em feridas. Olha como os caras eram muito avançados. Ou seja, naquele momento eles já entendiam que uma ferida fechada tinha um potencial de cicatrização muito mais eficaz do que uma ferida aberta. Como nós podemos saber isso exatamente do povo egípcio? Porque foi encontrado um papiro, no qual, nesse papiro chamado Papyrus Luxor, de Edwin Smith, vou deixar aqui no card para vocês. Esse cara, ele simplesmente conseguiu decifrar a leitura desse papiro com 48 casos e tratamentos. Dentre eles, o que eu acabei de falar: suturas, uso de mel, o uso de bandagens, tudo lá bem descrito nesse papiro. Desses 48 tratamentos, somente um era atribuído a doenças espirituais, sendo que nesse tempo existia muito essa crença de doenças serem correlacionadas com problemas espirituais. Mas ali nós podemos ver que detalhadamente ele já tinha um entendimento muito preciso, muito efetivo sobre as doenças do corpo humano, podendo fazer 48 descrições mostrando casos clínicos com seus respectivos tratamentos. Ainda nesse mesmo período do Antigo Egito, também foi encontrado numa cidade bem antiga da Grécia chamada Alexandria, manuscritos que falam o seguinte sobre uma ferida contaminada, uma ferida infectada localmente. Se uma ferida estiver infectada, um calor se desprende da sua abertura, suas bordas se encontram avermelhadas e a pessoa com um calor imenso. Para arrefecê-la, você deverá fazer um remédio à base de folha de salgueiro. Cara, isso é muito massa. Uma receita para tratamento de infecção de uma ferida. E hoje já se sabe que a folha do salgueiro tem propriedades anti-inflamatórias, pois a ferida ali, os caras já conseguiam entender os sinais flogísticos em uma lesão. Está bem descrito no que eu acabei de dizer, que esses são os sinais flogísticos que nós conhecemos hoje. E nossa rápida aula de história sobre o transcorrer do tratamento de pessoas com feridas ao longo da história se encerra por aqui. Se a gente for falar de todas as civilizações que implementaram o tratamento de feridas, nós vamos passar aqui semanas gravando aula só para falar em história do tratamento de feridas. Nós ficamos por aqui e eu te vejo na próxima aula.